Cumprimento os irmãos capazes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, no dia de hoje, quero trazer uma palavra da nossa Bíblia Sagrada, que está em João, capítulo 8, e versículo 7, que diz assim: Louvado seja o nome do Senhor. E como insistisse, perguntou-se-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, irmão, bíblico, é um texto muito conhecido no nosso meio cristão. A Bíblia diz que Jesus ele falou para os escribas e fariseus: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Jesus, irmão, ele andava. Jesus, onde andava, multidões de pessoas acompanhavam Jesus. Muitos para ser curado e muitos para aprender com Jesus. E Jesus, chegando perto do templo, ele sentou. E muita gente ali sentou perto de Jesus. E Jesus ensinava. Naquele dia, onde fala desse texto, os escribas e fariseus, os doutores, trazendo uma mulher apanhada em adultério. E aí trouxe perante Jesus. E aqueles homens chegou e falou: Jesus, na lei de Moisés, a tal mulher que pegava em ato de adultério era apedrejada até a morte. E que tu, Jesus, diz o quê? Quer dizer, eles queriam saber o que Jesus ia falar. E Jesus falou, escrevendo assim na areia assim, falou: quem dentre vós não tem pecado, joga a primeira pedra. Foi tão interessante, amado, que cada um deles, essa palavra entrou na alma e no coração deles. E aí eles pararam, analisaram, falaram: poxa, eu mesmo acabei de pecar. Aí cada um foi jogando uma pedra no chão e foi se retirando, se retirando, se retirando, até não ficar mais nenhum. E aí Jesus olhou para a mulher e falou: cadê? Cadê aqueles acusadores? Aqueles que estavam julgando você, aqueles que estavam acusando você, cadê eles? E a mulher falou: Senhor, não tem mais nenhum. Aí Jesus falou: nem eu te condeno, vá e não peque mais. Irmão, o que esse texto traz ao meu coração hoje? Que falhar, a gente falhamos sim, pecamos. Porque é Bíblia, irmão. O Senhor ele fala que até mesmo no nosso pensamento a gente pecamos. No nosso olhar a gente pecamos. Muita gente, a gente olha alguma coisa e deseja aquilo lá para nós. E muitas vezes é pecado. Muitas vezes o que nós falamos também é pecado. E por que muitas vezes a gente julgamos? Mas Jesus falou: de entre vós quem não tem pecado, joga a primeira pedra. O que o Senhor pôs no meu coração hoje? Porque muitas vezes, amados, se afastamos da presença de Deus. Por causa de um pecado, por causa de uma falha. E a gente não tem aquele conhecimento de chegar e levar esse caso a nossos pastores. Porque hoje, louvado seja o nome do Senhor, nós temos pastores. Nós temos homens e mulheres de Deus, aonde está capacitado para poder tratar. Porque o pecado, amado, ele é uma ferida. O pecado, se você deixar, ele vai crescendo. E quando cresce, 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 chega uma hora que não tem mais jeito. Mas o pecado, ele vai corroendo, corroendo a nossa alma e o nosso espírito. E ele tem que ser tratado. E hoje nós temos pastores, nós temos mulheres de ciclo de oração, aonde você pode chegar e falar: minha irmã, meu pastor, como que... pastor, eu falei. Porque Deus sabe, amado. Deus sabe que a gente, num certo tempo da nossa vida, a gente ia falhar ou a gente ia cair. Mas a gente temos hoje um advogado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Porque Deus, irmão, Ele não quer tirar ninguém da graça. Olha, o maior perigo que hoje está acontecendo, que essa pandemia, essa que está morrendo, muita gente está morrendo. É dia a dia, vai aparecendo, você liga a televisão, é muita gente morrendo, irmão. Imagina você hoje, eu hoje, partir sem a salvação. Mas Jesus, ele falou: entre vós que não tem pecado, joga a primeira pedra. Eu não tenho direito de julgar o irmão. E, pelo amor de Deus, irmão, tira isso do seu coração. Não ouve pessoas, porque a palavra do Senhor, ele tem poder. E muitas vezes nós ouvimos crítica. Nós ouvimos, porque o irmão fez isso, porque a irmã fez isso. Não, não houve crítica não. Crítica não vai te levar para o céu, filho. Crítica não vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é a comunhão que você tem com Deus. Então não ouve palavra de crítica. Aqueles homens pegou a mulher, aquela mulher em adultério, e cada um com uma pedra, querendo jogar nela. Mas Jesus, ele falou: entre vós que não tem pecado, joga a primeira pedra. Então, amados, nós não somos ninguém para julgar. Nós temos homens e mulheres de Deus capacitados para poder tratar dessa situação. Mas você hoje, que saiu da presença de Deus por um motivo ou outro, volte para a casa do Senhor. Volte e conversa com o seu pastor. Fala: pastor, errei, pastor. Errei, estou arrependido e quero voltar para a casa do Pai. Porque sem a presença de Deus na minha vida, eu não consigo fazer nada. Porque Deus sabe, meu irmão. Quando Deus chamou eu e você, Deus sabe, irmão. Deus é soberano, Ele é conhecedor de todas as coisas. E muitas vezes a gente falhamos, mas a gente acha que não tem mais jeito de voltar para a presença de Deus. A gente acha que a gente pecamos e não tem mais jeito, a gente já está condenado. Não. A gente não estamos condenados, porque nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo de Nazareno. E Ele pode nos perdoar das nossas falhas. Ele pode nos perdoar como perdoou aquela mulher. Como Jesus falou: vá e não peque mais. Quando você voltar para a presença de Deus, quando você conversar com o seu pastor e falou: pastor, aconteceu isso, Ele vai saber te orientar, Ele vai saber te colocar em comunhão com o Senhor de novo. Porque, irmão, Deus, Ele não quer tirar ninguém. Deus, Ele fala na Bíblia que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio venha se converter do mau caminho. Porque, amado, toda palavra que sai da nossa boca tem poder. Toda palavra que nós estamos falando hoje, a gente vai dar conta lá atrás, a gente vai dar conta. Porque todos nós vamos chegar no tribunal de Cristo. Eu vou chegar, você vai chegar no tribunal de Cristo. E tudo que nós temos que pedir sempre para Deus, falar: Senhor, toca nos meus lábios, Senhor. Que eu venha sair da minha boca só palavras que venham edificar, palavras que venham trazer as pessoas de volta para a comunhão do Senhor. Porque nossa boca, irmão, ela é boca santa. Nós não podemos julgar, nós não podemos criticar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque tudo que nós falamos, amado, a gente vai dar conta no dia do juízo. No tribunal de Cristo. Porque um dia eu e você vai estar no tribunal de Cristo. E aí tudo que saiu da nossa boca nós vai dar conta perante o Senhor. Então, querido, tudo que sair da nossa boca que vem ser palavras santas, palavras que vêm edificar as pessoas, palavras, irmão, que vêm abraçar as almas. Jesus Cristo de Nazareno, Ele deu a vida dele, irmão. Sabe, aqueles pregos que foi colocado na mão de Jesus, o sangue vertendo, foi para salvar a minha vida e salvar a sua vida. Então, coloca no teu coração, Jesus está te esperando. Não vai por crítica, porque infelizmente muitos não é falta de vigilância e critica mesmo.
falta de conhecimento, de falha, e começa a criticar. E aí que nós perdemos almas para o Senhor. Mas o Senhor ele fala que quando uma alma se converte, quando uma alma volta aos pés do Senhor, o céu faz festa, querido. Então o que o Senhor ele pôs no meu coração? A comunhão dele, a comunhão de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Por isso que muitas vezes as coisas ficam travadas na nossa vida. Deus ele quer abençoar, Deus ele quer curar, Deus quer abrir a porta as portas assim, para coisas diferentes acontecer na sua vida. Mas a gente muitas das vezes está fora da comunhão do Senhor. Porque muitas das vezes, é como esse texto falou, aquela mulher ela foi julgada por muitos. Agora imagina, querido, se essa mulher não tivesse encontrado Jesus, se eles não tivessem levado essa mulher até Jesus, essa mulher estava morta, porque eles iam matar ela. Mas eles foram para onde? Aos pés de Jesus. E quando chegou para Jesus, Jesus falou: filha, eu não vou te condenar não, vá e não peque mais. Então, querido, que no dia de hoje a gente venha analisar esse texto, que você e eu possa voltar aos pés do Senhor e começar a clamar a Ele, porque Ele tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida. Hoje nós temos pastores capacitados, porque o pecado, irmão, a falha, Deus ele não tem como passar a mão na cabeça. Porque tem gente, irmão, que infelizmente o pecado ele é que nem um cachorrinho, um gatinho de estimação. Todo dia você passa a mão na cabeça dele. O pecado é assim, infelizmente é assim. O pecado ele não dói. O pecado muitas vezes é bom, né? No momento ele é bom, mas ele vai matando a tua alma e teu espírito. Então o pecado muitas vezes ele é que nem um cachorro, um gatinho de estimação, um siamês. Todo dia você passa a mão na cabecinha dele, mas a consequência vai vir lá na frente. A consequência das nossas falhas vai vir, e vai vir pior. E hoje, irmão, nós temos, louvado seja o nome do Senhor, pastores, mulheres de ciclo de oração, homens e mulheres capacitados por Deus de tratar dessa ferida. Então eu e vocês, muitas vezes, assim, nós, irmão, não temos direito de julgar. Porque é um texto, irmão, complicado. O Senhor pôs essa mensagem no meu coração mais de 15 dias. E aí eu vou para um texto, vou para outro, porque se fosse pela minha vontade, eu ia estar falando sobre cura, sobre Deus tocar com uma brasa de fogo na tua vida e tudo que você deseja no teu coração acontecer. Mas para milagre acontecer, para as coisas acontecer na sua vida, a gente tem que estar em comunhão com o Senhor. Então é isso que o Senhor hoje quer de nós, que nós venha se analisar, que a gente alto se analisa e vê como a gente estamos perante o Senhor. Porque Ele deseja de Deus, irmão, é que nós venha ser abençoado. Deus quer abençoar a sua nação. Deus quer derramar a glória dele sobre a nossa vida. Mas eu precisava hoje falar desse texto. Um texto que é um texto meio complicado para se falar. Porque se fala de pecado. E se fala ali onde Jesus fala, vá e não peque mais. Mas que nós venha hoje se autoanalisar. Eu muitas vezes, quando pessoas vêm conversar comigo, ou falar uma coisa assim que não vem edificar minha vida, vamos dizer, se for fofoca, se for coisa que não vem edificar a vida do próximo, aí eu falo assim: ô irmão, tem um negócio ali para me resolver, eu vou ali e eu tento sair fora, porque essa situação não vai edificar minha vida. Mas se eu tiver uma palavra que pode edificar a vida do irmão, eu vou ouvir e vou orientar o irmão. Então, querido, se por uma palavra de julgar, que julgaram você, se for alguém julgou você, não ouve não, irmão. É somente o Senhor na nossa vida.
Hoje, irmão, não tem riqueza maior do que a presença de Deus na nossa vida, na minha e na sua vida. Eu creio, irmão, no milagre. Eu creio. Eu sou um homem assim de milagre, irmão. Sabe, Deus me tirou do fundo do poço e hoje trouxe para poder falar que Ele é bom, para poder trazer uma mensagem do céu aos nossos corações. Então, irmão, eu acredito em milagre. Você pode estar na situação que você tiver. Sabe, você achar que nada tem mais jeito. Tem sim, porque aquela mulher estava sendo julgada por muitos. Mas ela caiu na mão de quem? De Jesus Cristo Nazareno. E Jesus o tratou ali. Jesus, com a palavra mansa, palavra linda de Jesus, Jesus tratou daquela mulher. E que em nome de Jesus Cristo, Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha falar ao teu coração. Não houve crítica, não houve palavras que venham derrubar, porque infelizmente, queridos, o mundo já nos julga. Infelizmente, pessoas que não nos conhecem nos julgam. Mas que em nome de Jesus Cristo, que a gente venha se aproximar com o Senhor. Tem um louvor muito lindo que fala das promessas. Eu fiz uma aliança contigo. O louvor ele fala assim: fiz uma aliança contigo perante do altar. Querido, você não fez uma aliança com seu amigo. Você não fez uma aliança com o homem. Você fez uma aliança com Deus. E é com Deus você deve todo o respeito, toda a confiança, toda a fé é com Deus e com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não houve crítica, não houve palavras que venham te maldizer, mas venha ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. E que o nome do Senhor venha ser exaltado na minha e na sua vida, querido. Que o Senhor ele venha falar melhor ao seu coração. Você é um escolhido do Senhor. Deus tem falado muito ao meu coração. Deus tem falado muito ao coração meu, que Deus escolheu muitos, irmão. Muitos para fazer diferença nesse Brasil, nesse mundo. Mas infelizmente, por um escorregão, saíram da presença dele. Por uma falha, saíram da presença dele. Mas nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo, que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Essa mulher, irmão, ela ouviu a voz do Senhor e ela saiu ali. Aquele momento, sim, ela falhou, ela pecou, mas Jesus perdoou o pecado dela e falou: filha, vá e não peque mais. O interessante, irmão, é você voltar. O interessante é você voltar em comunhão com o Senhor. E ali, irmão, você vai ser tratado pelos nossos pastores. Você vai ser tratado pelo Espírito Santo. E quando você menos esperar, tudo aquilo que você perdeu, o Senhor ele vai te restituir o dobro, irmão. O dobro ele vai te restituir. Então, irmão, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Foi essa mensagem que o Senhor pôs no meu coração. E que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor ao seu coração. Nós somos ferramenta, nós somos, assim, instrumento do Senhor. Nós só estamos aqui para falar as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós não venha tipo assim, a julgar, que nós não temos esse direito. Aqui você também, em nome de Jesus, não leva, muitas vezes também, o Senhor está fazendo eu entender assim, que muitas vezes uma orientação, uma palavra das pessoas, nós leva já como um jugo. Não. Faça como eu também estou acostumado a ouvir. Eu tenho 2 bolsos, um bom e o outro furado. Se eu vejo que essa palavra que estão me dando é boa, eu vou pôr num bolso bom, porque vai servir para mim. Se eu ver que essa palavra é ruim, eu ponho no bolso furado. Quer dizer, vai embora. Então, mas não ponha no seu coração. Porque tem gente que é assim. Tudo que ouve é porque o irmão está me criticando, o irmão está me julgando, o irmão está me julgando. Não!
Seja aberto a tua mente, querido. Seja aberto para ouvir a voz do Senhor. Tem gente que fala assim, não, porque eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. Não, nós aprendemos todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo nos ensina. E que nós vem aprender através desse texto bíblico. Aonde Jesus recebeu aquela mulher. Aonde a pessoa que estava julgando, cada um com uma pedra. Mas Jesus falou, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Quer dizer, Jesus perdoou o pecado daquela mulher. E creio que quando ela saiu de lá, ela não pecou mais. E aí ela começou a comunhão com o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Voltar à comunhão com o Senhor e buscar o que Deus tem na minha vida e tem na sua vida. Irmão, eu costumo falar que eu não sou um pregador. Eu não sou aqueles, não, irmão. Eu falo somente o que Deus põe no meu coração. Hoje, irmão, nós temos bastante pessoas andando triste, andando abatido. Sabe por quê? Porque falhou. Sabe por quê? Porque pecou. Mas você tem um advogado que se chama Jesus Cristo. Você tem um advogado que se chama Jesus e ele perdoa nossos pecados e faz a gente voltar à comunhão com o Senhor. Então que nós venhamos, querido, meditar nessa palavra. Em João, capítulo 8 e versículo do 1 ao 11. Lê, e eu creio que o Espírito Santo vai falar melhor ao seu coração. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de vocês, na minha vida. Querido, em nome de Jesus, procura. Esse canal se chama Fé no Impossível. Se vocês achou interessante, porque, irmãos, muitas pessoas precisando de uma palavra de fé. Muitas pessoas, infelizmente, estão se suicidando por causa do jugo do mundo. O mundo ele julga, o mundo ele não tem perdão. O mundo ele quer nos derrubar, mas Jesus nos dá vida e vida com abundância. Então, se você, amado, conhece um amigo que essa palavra vai edificar a vida do seu irmão, manda esse vídeo para ele. Ele está no YouTube, Fé no Impossível. Aquilo que a pessoa perdeu a fé, Deus pode fazer coisas grandes na vida dele. Deus, irmão, é Deus de milagre. Deus ainda cura, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Deus ainda levanta, irmão, a pessoa lá do pó, do noturno, e se levanta para se sentar entre os príncipes. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, se vocês gostaram, dá um like, faz um comentário, né? Porque, irmão, damos aí para um aprender com o outro, um melhorar, porque eu creio, irmão, o que melhora, o que salva é a palavra de Jesus, é a palavra da salvação. Amém? Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês.